Naquele café, duas vidas completamente opostas iam colidir de um jeito irreversível. Bastou um olhar, um único instante, e tudo o que Henry acreditava controlar com dinheiro, poder e números, começou a ruir quando seus olhos encontraram os de Amanda, do outro lado do balcão simples, manchado de café e sonhos. E aí, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma história do canal. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade e que horas são. É ótimo saber até onde as histórias chegam. Vamos lá. Henry nunca entrava em lugares assim. O carro de luxo havia quebrado a rotina naquela manhã e o motorista sugeriu uma parada rápida enquanto resolviam o problema. O cheiro de pão quente misturado com café passado na hora invadiu seus sentidos. Algo estranhamente reconfortante para alguém acostumado a restaurantes 5 estrelas. Ele ajustou o relógio caro no pulso impaciente até ouvir uma voz suave. Bom dia, o que vai querer? Ele levantou os olhos, preparado para responder qualquer coisa automática, mas travou. Amanda estava ali, com um avental simples, cabelo preso de qualquer jeito e um sorriso tímido que não tentava impressionar ninguém. Mesmo assim, acertou em cheio. Um café, por favor. A voz dele saiu mais baixa do que o normal. Ela sorriu de leve, pegando a xícara. Café forte ou médio? Forte. Ele respirou fundo, tentando entender por que o coração tinha acelerado. Enquanto ela preparava o pedido, Henry observava cada detalhe. O jeito concentrado, as mãos firmes, a simplicidade que não pedia nada além do que era. Aquilo o desarmou. Quando Amanda voltou com a xícara, seus dedos se tocaram por um segundo e o mundo pareceu diminuir. Aqui está. Espero que goste. Tenho certeza que vou gostar. Ele sorriu pela primeira vez naquela semana. Ela riu sem graça, sentindo algo estranho também. Não sabia explicar, mas aquele homem não parecia como os outros clientes apressados. Havia algo no olhar dele, uma mistura de cansaço e curiosidade. Henry tomou um gole devagar, mais interessado nela do que no café. Você trabalha aqui há muito tempo? Desde sempre, praticamente. Esse café era do meu pai. Depois que ele se foi, continuei sozinha. Sinto muito. Ele falou com sinceridade. Obrigada. Amanda apoiou os braços no balcão. E você parece alguém que não costuma frequentar lugares assim. Ele riu, um riso curto, verdadeiro. Você acertou. Minha vida costuma ser diferente. Diferente como? Ele pensou em responder com cargos, empresas, números milionários. Mas nada disso parecia importar ali. Diferente no sentido de muito corrida, quase sem pausas. Ela assentiu, como se entendesse mais do que ele imaginava. Às vezes, a gente precisa parar, nem que seja forçado. Henry olhou ao redor. Pela primeira vez, aquela pausa não o incomodava. Pelo contrário, quanto é o café? Por conta da casa. Ela piscou brincando. Ele arqueou a sobrancelha. Tem certeza? Tenho. Mas só se prometer voltar outro dia, prometo. E dessa vez, sem o carro quebrar. Ela riu, e o som ficou ecoando nele mesmo depois que saiu do café. Durante o resto do dia, Henry tentou se concentrar em reuniões, contratos e decisões que envolviam milhões, mas a imagem de Amanda surgia o tempo todo. O sorriso simples, a conversa fácil, aquela sensação de que algo tinha mudado sem aviso. No dia seguinte voltou. E no outro também, sempre inventando uma desculpa, sempre escolhendo a mesma mesa perto do balcão. Você vai acabar viciando nesse café, Amanda comentou servindo outra xícara. Acho que já estou, ele respondeu, olhando diretamente para ela. Com o tempo as conversas cresceram. Ele falava pouco sobre sua vida, apenas que trabalhava muito. Ela falava dos desafios do café, das contas apertadas, dos sonhos guardados em silêncio. Queria estudar gastronomia, mas nunca deu. Amanda disse uma vez, limpando a mesa. Por quê? Porque sonho custa caro. E às vezes a gente precisa escolher sobreviver. Henry sentiu um nó no peito. Ele tinha tudo. Ela tinha coragem. Você nunca pensou em tentar de novo? Ela deu de ombros. Quem sabe um dia. O dia chegou mais rápido do que ambos imaginavam, mas não sem antes o destino testar aquele encontro improvável. Numa tarde chuvosa, o café estava quase vazio quando Henry entrou com o rosto mais sério que o habitual. Está tudo bem,
A Amanda percebeu na hora. Não muito. Ele sentou, passando a mão pelos cabelos. Minha vida virou um caos. Quer falar sobre isso? Ele hesitou. Pela primeira vez quis ser honesto. Sou empresário, dono de uma das maiores empresas do país. E estou cansado de tudo isso. Amanda arregalou levemente os olhos, surpresa, mas não impressionada. Então é por isso que você parece carregar o mundo nas costas. Você não ficou chocada. Ela sorriu. Dinheiro não muda quem a pessoa é quando ela senta aqui e conversa comigo. Aquela frase acertou Henri mais forte do que qualquer crítica que já tinha ouvido. Naquele momento ele soube. Não era só atração, não era curiosidade. Era algo que não se comprava. Algo raro, Amanda. Ele começou com a voz baixa. Eu não sei o que está acontecendo, mas desde o dia em que entrei aqui, nada faz mais sentido sem você. Ela ficou em silêncio, sentindo o coração bater rápido. Henri, eu sou só uma moça simples. Minha vida é aqui. E a minha, pela primeira vez, parece querer sair de onde está. Ele respondeu com sinceridade crua. A chuva batia forte lá fora, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto com eles. Amanda respirou fundo, dividida entre o medo e a esperança. Talvez a gente só esteja vivendo o que tinha que viver. Um dia de cada vez. Ele sorriu aliviado. Um dia de cada vez, então. Eles não sabiam ainda quantas barreiras viriam, quantos olhares julgadores, quantas dores e escolhas impossíveis. Mas naquele café simples, entre uma xícara de café e um sentimento inesperado, nasceu uma história capaz de mudar tudo. E aquilo era só o começo. Os dias seguintes passaram com uma intensidade silenciosa. Nada foi oficialmente dito, nenhum rótulo colocado, mas algo havia mudado entre Henri e Amanda. O café já não era apenas um lugar de trabalho para ela, nem uma simples parada para ele. Tornou-se um ponto de encontro entre dois mundos que jamais deveriam se tocar, mas que insistiam em se aproximar cada vez mais. Henri começou a chegar mais cedo, antes mesmo do café abrir. Amanda estranhou na primeira vez. Você sabe que ainda não abrimos, né? Comentou destrancando a porta. Eu sei, só queria ajudar, ou atrapalhar um pouco menos depois. Ele sorriu, levantando as mangas da camisa cara. Ela riu. Ajudar como? Posso varrer, limpar mesas, qualquer coisa. Não sou tão inútil quanto pareço. Ela observou aquelas mãos acostumadas. Assinar contratos milionários agora. Segurando uma vassoura, completamente fora do lugar. Era quase engraçado, mas também bonito. Tudo bem. Mas se quebrar alguma coisa, vai pagar, brincou. Justo. Enquanto trabalhavam, conversavam sobre coisas simples. Filmes antigos que Amanda gostava de assistir na pequena televisão de casa. Músicas que tocavam no rádio enquanto ela fechava o café à noite. Henri ouvia tudo com atenção genuína, como se estivesse descobrindo um universo novo, onde as pessoas ainda tinham tempo para sentir. Você não sente falta de luxo? Ele perguntou certa manhã limpando o balcão. Ela pensou um pouco antes de responder. Eu sinto falta de tranquilidade. Se luxo trouxer isso, talvez. Mas nunca vi dinheiro garantir paz. Ele ficou em silêncio. Aquela frase o acompanhou o dia inteiro. Com o passar das semanas, Henri começou a faltar a reuniões importantes. Cancelou viagens. Delegou decisões que antes fazia questão de controlar pessoalmente. Pela primeira vez, sua equipe começou a estranhar. O senhor está diferente, comentou seu sócio em uma chamada tensa. Menos focado. Talvez eu esteja mais focado do que nunca. Só não no que você espera. Do outro lado da cidade, Amanda também sentia mudanças. Clientes comentavam sobre o homem elegante que sempre estava ali. Algumas pessoas olhavam torto, outras cochichavam. Você tomou cuidado com esse tipo de homem? Perguntou uma cliente antiga em tom de aviso. Eles aparecem, encantam e depois somem. Amanda sorriu, mas por dentro sentiu um aperto. Eu sei me cuidar, mas será que sabia mesmo? Numa noite, depois de fechar o café, Henri ficou parado na porta, observando Amanda contar o dinheiro do caixa. Quer ajuda? Perguntou. Ela suspirou. Queria, mas isso é algo que sempre fiz sozinha. Ele se aproximou com cuidado. Não precisa ser sempre assim. Ela levantou os olhos. Você fala como se soubesse. Eu sei como é estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho.
Amanda sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, viu além do homem confiante. Viu o cansaço, a solidão. Você pode ficar, mas só um pouco. Ele ficou. Conversaram até tarde. Riram, em silêncio às vezes. O tipo de silêncio confortável que só acontece quando existe conexão real. Quando Henry finalmente se levantou para ir embora, hesitou. Amanda, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acredita que pessoas muito diferentes podem dar certo? Ela segurou o pano nas mãos. Acredito que pessoas que se respeitam podem tentar. Ele assentiu. Então, posso tentar? Ela não respondeu com palavras. Apenas se aproximou e o abraçou. Um abraço simples, sem pressa. Henry fechou os olhos. Nenhum contrato, nenhuma vitória profissional havia sido tão forte quanto aquele gesto. Mas o mundo fora do café não era gentil. No dia seguinte, uma mulher elegante entrou no local. Saltos altos, olhar afiado, presença imponente. Amanda sentiu o ar mudar. Você deve ser a Amanda. A voz era firme. Sou. Em que posso ajudar? A mulher analisou o ambiente com desprezo disfarçado. Meu nome é Helena. Sou noiva de Henry. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Amanda. Noiva? Helena sorriu friamente. Imagino que ele não tenha comentado. Homens como ele raramente comentam tudo. Amanda sentiu o peito queimar, mas manteve a postura. Ele vem aqui como cliente, só isso. Helena se inclinou um pouco. Apenas tome cuidado. Esse tipo de distração costuma machucar quem sonha demais. Ela saiu deixando o café em silêncio absoluto. Minutos depois, Henry entrou sorrindo, sem saber do terremoto que havia acabado de acontecer. Bom dia. Ele percebeu o rosto pálido dela. O que houve? Amanda respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Sua noiva esteve aqui. O sorriso dele desapareceu. Você precisava saber. Ela completou com a voz trêmula. Ele passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Amanda, eu ia te contar. Quando? Quando fosse tarde demais. Não é o que você está pensando. Esse noivado é um acordo. Negócios, famílias, expectativas. Não existe amor. Ela deu um passo para trás. Para mim, isso importa. Eu não quero ser o erro da vida de ninguém. Você não é um erro. Ele falou com urgência. Você é a única coisa que faz sentido agora. Ela balançou a cabeça. Então resolva sua vida. Eu mereço a verdade inteira, não pedaços. Ele a olhou, dividido entre dois mundos, percebendo que aquela escolha definiria tudo. Amanda virou-se para o balcão, as mãos tremendo. Pela primeira vez, sentiu medo de amar. E Henry saiu do café sabendo que, se não lutasse agora, poderia perder a única coisa que o dinheiro nunca foi capaz de comprar. O amor que começou com um simples café, agora exigia coragem. O silêncio que se instalou depois da saída de Henry naquele dia não era um silêncio comum. Era pesado, quase sufocante. Amanda tentou continuar sua rotina, atender clientes, limpar mesas, sorrir por educação, mas por dentro tudo estava quebrado. Cada canto do café parecia lembrar o olhar dele, a forma como se inclinava no balcão, as conversas que agora pareciam tão distantes. Ela passou a noite em claro. As palavras de Helena ecoavam como um aviso. Cruel, noiva, acordo, negócios. Amanda sentia vergonha por ter acreditado que algo tão bonito pudesse existir sem cobrar um preço alto demais. No dia seguinte, o café abriu no horário de sempre, mas Henry não apareceu. Nem no outro, e nem no outro. A ausência dele doía mais do que qualquer discussão teria doído. Era como se tivesse sido apagado da vida dela sem explicação suficiente. Os clientes comentavam. O seu amigo elegante não vem mais? Ela sorria sem graça. Mudou de caminho. Mas do outro lado da cidade, Henry vivia uma guerra silenciosa. Helena estava cada vez mais presente, acompanhada de familiares, advogados, expectativas antigas. O casamento não era apenas uma cerimônia, era uma fusão de impérios. Cancelar significava enfrentar escândalos, processos, manchetes. Você está estranho? Comentou Helena durante um jantar luxuoso, distante. Estou pensando. Ele respondeu mexendo na comida sem apetite. Pensando em quê? No café? Ela sorriu com ironia. Aquela menina simples. Ele levantou o olhar sério.
Não fale dela assim. Helena suspirou, perdendo a paciência. Henry, isso não é amor. É curiosidade. É tédio de homem rico. Ele se levantou da mesa. Não ouse definir o que eu sinto. Pela primeira vez, Helena percebeu que estava perdendo o controle. Enquanto isso, Amanda tentava se convencer de que tudo aquilo tinha sido apenas um sonho mal colocado. Voltou a focar nas contas, no trabalho duro, na realidade crua. Mas bastava fechar os olhos para sentir o abraço dele novamente. Numa tarde chuvosa, o café estava vazio quando uma senhora entrou devagar. Vestia roupas simples, olhar cansado, mas doce. Boa tarde. Posso sentar um pouco? Claro, Amanda respondeu, trazendo um café. A senhora observou o ambiente com atenção. Este lugar tem alma. Dá para sentir. Amanda sorriu sem perceber. Meu pai dizia isso. Ela falou dele com carinho, e a conversa fluiu naturalmente. Até que a mulher perguntou quase sem querer. Você anda triste? Amanda engoliu em seco. Às vezes a gente percebe quando alguém some. A senhora assentiu. Meu filho também sumiu uma vez, por medo de escolher errado. Amanda sentiu o coração acelerar. Seu filho. Ela sorriu de leve. Henry, o mundo pareceu parar. Ele não sabe que estou aqui. Vim porque precisava ver com meus próprios olhos a mulher que fez meu filho questionar tudo. Amanda sentiu um misto de vergonha e emoção. Eu nunca quis causar problemas. A senhora segurou a mão dela. Às vezes, o amor causa confusão antes de trazer clareza. Ela falou sobre o passado de Henry, a infância solitária, o peso das responsabilidades cedo demais, o casamento arranjado que nunca foi desejo, apenas obrigação. Ele tem medo de perder tudo, mas mais medo ainda de viver vazio, disse a mãe com os olhos marejados. Amanda respirou fundo. Eu tenho medo de ser só uma fase. A senhora apertou a mão dela. Você não é uma fase, é uma escolha. Naquela noite, Henry foi ao café pela primeira vez depois da discussão. Encontrou a porta fechada. Um bilhete simples colado no vidro. Fechado mais cedo hoje. Ele ficou ali na chuva por longos minutos. Pela primeira vez, sentiu o que era esperar. No dia seguinte, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Cancelou reuniões. Chamou advogados. Encarou o pai, o sócio. Helena, eu não vou casar, disse com firmeza. Você está louco. Seu pai retrucou. Talvez, mas lúcido o suficiente para não mentir para mim mesmo. Helena riu amarga. Você vai jogar tudo fora por uma garçonete? Ele a encarou. Não, vou jogar fora uma vida que não é minha. As consequências vieram rápido. A imprensa especulou. A família se afastou. Investidores ameaçaram recuar. Mas pela primeira vez, Henry sentia paz em meio ao caos. Dias depois, entrou no café novamente. Amanda estava sozinha, limpando uma mesa. O coração dela disparou, mas manteve a postura. O que você quer? Perguntou sem dureza, apenas cansada. Quero ser honesto. Ele se aproximou devagar. Terminei tudo. Não por você, por mim. Porque não posso viver uma mentira. Ela respirou fundo. Isso não apaga o que senti. Eu sei, e não peço que apague. Só peço uma chance de provar, todos os dias, que escolhi você. Ela o olhou nos olhos, buscando qualquer sinal de dúvida. Não encontrou. Não prometo nada. Amanda respondeu. Mas posso ouvir. Ele sorriu aliviado. Já é mais do que eu mereço. Naquele momento não houve beijo, nem declaração grandiosa. Apenas duas pessoas cansadas, escolhendo tentar de novo, com medo, mas com verdade. E mesmo sem perceber, eles estavam apenas no meio da história. Porque amar, quando se vem de mundos tão diferentes, exige mais do que sentimento. Exige resistência. E o destino ainda tinha muito a testar. Os dias que se seguiram não foram fáceis, nem leves, nem românticos como nos filmes. Foram reais. E a realidade costuma ser dura quando duas pessoas decidem caminhar juntas contra tudo e todos. Henry passou a frequentar o café com mais cuidado, quase como quem pisa em terreno sagrado. Não queria pressionar Amanda, não queria assustá-la, muito menos parecer que estava ali para comprar perdão com promessas vazias. Amanda, por sua vez, estava dividida. Uma parte dela queria correr, se proteger, fechar o coração antes que fosse tarde. A outra parte, silenciosa e insistente, queria acreditar
Queria ver até onde aquela coragem de Henri realmente iria. Você não precisa vir todo dia, ela comentou certa manhã, enquanto organizava as xícaras. Eu sei, ele respondeu com calma. Mas eu quero. Ela respirou fundo. Então venha sabendo que eu não sei onde isso vai dar. Ele sorriu de leve. Nem eu. Mas estou disposto a descobrir. Aos poucos, a presença dele deixou de ser tensa e passou a ser confortável outra vez. Conversavam sem pressa. Às vezes sobre coisas profundas, às vezes sobre banalidades. Ele começou a aprender o valor do tempo simples. Ela começou a aprender que nem todo homem poderoso precisava ser distante ou cruel. Mas o mundo não perdoa escolhas ousadas. Uma tarde, 2 homens de terno entraram no café. Amanda sentiu o estômago embrulhar antes mesmo que eles falassem. A senhorita Amanda? Perguntou um deles. Sou eu. Somos representantes de um grupo empresarial ligado ao senhor. Henri, precisamos conversar. Ela cruzou os braços, tentando manter a calma. Aqui é meu local de trabalho. Exatamente por isso. O homem sorriu sem gentileza. Algumas decisões pessoais podem afetar negócios importantes. E negócios importantes não gostam de instabilidade. Ela entendeu o recado. Vocês estão me pedindo para me afastar? Estamos sugerindo. Para o bem de todos. Henri chegou no meio da conversa. O que está acontecendo aqui? Um dos homens respondeu com naturalidade fria, tentando evitar prejuízos desnecessários. Henri sentiu o sangue ferver. Saíam. Agora, eles trocaram olhares, mas obedeceram. Antes de sair, um deles lançou um último aviso. Isso não vai parar por aqui. Quando ficaram sozinhos, Amanda estava pálida. Eu não quero ser um problema. Ela disse, com a voz baixa. Você não é o problema. Ele respondeu firme. O problema é um sistema que acha que pode controlar tudo, mas ele controla. Ela rebateu com lágrimas nos olhos. Olha o que já estão fazendo. Henri se aproximou, mas respeitou a distância. Eu sei que é injusto pedir isso, mas não desista agora. Ela fechou os olhos por um instante. Eu só queria uma vida simples. E eu quero aprender a viver simples com você. A frase ficou no ar, pesada e sincera. Os ataques não pararam. Comentários surgiram na internet. Fotos deles juntos foram publicadas. Manchetes cruéis comparavam mundos, diminuíam Amanda, transformavam Henri em vilão ou louco apaixonado. O café começou a perder clientes. Alguns evitavam o lugar. Outros vinham apenas por curiosidade. Um dia, Amanda encontrou a porta pichada ao abrir o café. Palavras duras, cheias de preconceito. Ela sentou no chão e chorou como não chorava desde a morte do pai. Henri chegou pouco depois e viu a cena. Sem dizer nada, pegou um pano, água e começou a limpar a parede com ela. Você não deveria estar aqui, ela murmurou. É exatamente por isso que estou, ele respondeu. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Não era mais sobre medo, era sobre parceria. À noite, sentaram no balcão, exaustos. Se eu continuar com você, minha vida nunca mais será tranquila, Amanda disse. Ele assentiu. A minha também não. Ela o encarou. Então por que continuar? Porque pela primeira vez eu sinto que estou vivendo de verdade. E você? Ela respirou fundo. Porque mesmo com medo, eu me sinto menos sozinha. Ele segurou a mão dela com cuidado, como quem segura algo precioso. Não houve promessa de final feliz. Apenas um acordo silencioso de seguir, mesmo tremendo. Mas o destino ainda guardava uma prova maior. Dias depois, Amanda recebeu uma carta oficial. O aluguel do ponto seria reajustado de forma absurda. Era impossível pagar. O café estava ameaçado. Ela leu sentada, em choque. Henri encontrou o papel sobre o balcão. O que é isso? Ela respirou fundo. É o fim do café. Ele sentiu o peso da culpa esmagar o peito. Isso é por minha causa. Ela balançou a cabeça. Talvez, mas também é a realidade de quem é pequeno demais para lutar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, decidido. Eu posso resolver isso. Ela o olhou imediatamente. Não, eu não quero seu dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Ela se levantou firme. Se você pagar, se intervir, tudo isso vira exatamente o que disseram que seria. Eu não quero dever nada a ninguém. Ele percebeu. Aquela era a linha que ela não cruzaria. Então vamos lutar do seu jeito, ele disse.
Amanda sorriu pela primeira vez em dias. Do meu jeito? Trabalhando mais, divulgando, acreditando. Ela riu fraco. Você sabe fazer café? Estou aprendendo. Naquela noite, ficaram até tarde planejando. Promoções simples, música ao vivo, divulgação boca a boca. Nada grandioso. Apenas esforço e verdade. Enquanto o mundo tentava esmagá-los, eles descobriram algo poderoso. O amor não precisava ser protegido do caos. Precisava ser forte dentro dele. E ainda assim, o pior teste estava por vir. A luta para manter o café aberto transformou completamente a rotina de Amanda e Henri. Os dias começaram antes do sol. Nasceram e só terminavam quando o corpo já não respondia mais. Amanda acordava com o coração apertado, pensando nas contas, no aluguel absurdo, no medo constante de que tudo desmoronasse de uma vez. Henri, por sua vez, trocou reuniões em prédios de vidro por madrugadas, limpando mesas, carregando caixas, aprendendo a lidar com um cansaço que dinheiro nenhum tinha preparado ele para enfrentar. Você não precisa ficar até tão tarde, Amanda comentou numa noite, vendo Henri esfregar o chão com esforço visível. Se eu for embora agora, vou ficar pensando em você aqui sozinha. Ele respondeu sem parar o que fazia. Ela engoliu em seco. Aquilo não era sobre heroísmo, era cuidado. Começaram a divulgar o café nas redes sociais, mas não com luxo ou promessas exageradas. Mostravam a verdade. O cheiro do café fresco, o bolo simples feito pela Amanda, o sorriso tímido dela atendendo. Henri aparecia poucas vezes, sempre discreto, sem mencionar quem era fora dali. Mesmo assim, as pessoas começaram a chegar. Primeiro curiosos, depois fiéis. Esse café tem algo diferente, comentavam. Tem alma, respondia Amanda, lembrando das palavras da senhora que conhecera antes. Mas nem tudo eram pequenas vitórias. Em uma manhã, Henri chegou ao café com o rosto fechado. O que foi? Amanda perguntou. Alguns contratos foram cancelados. Investidores não gostaram da exposição. Ele respirou fundo. Estou perdendo muito dinheiro. Ela sentiu um aperto imediato. Então pare. Eu não posso aceitar isso. Ele a olhou com calma. Não estou perdendo, estou escolhendo. Mas a pressão começou a cobrar seu preço. Henri passou a ser atacado pela mídia, chamado de irresponsável, de traidor da própria classe. Antigos amigos se afastaram. Convites sumiram. Amanda sentia culpa. Às vezes, se pegava pensando se teria sido melhor nunca ter servido aquele primeiro café. Numa noite especialmente difícil, ela explodiu. Isso tudo está errado. Ela falou com a voz embargada. Você está destruindo sua vida por mim. Ele largou a caixa que carregava. Não diga isso. É verdade. Ela chorava. Eu não pedi nada disso. E eu não fiz por obrigação. Fiz porque quis. Ele se aproximou. Pela primeira vez, eu acordo sabendo por que levantar da cama. Ela balançou a cabeça. E se no final você me odiar por isso? Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Eu só odiaria se desistisse de nós sem tentar. Ela chorou em silêncio, encostando a testa na dele. Enquanto isso, Helena não tinha desaparecido. Pelo contrário, passou a aparecer em eventos, entrevistas, sempre insinuando que Henri estava sendo manipulado, que havia perdido o controle. O pai dele, cada vez mais duro, deu um ultimato. Ou você se afasta dessa mulher, ou perde tudo o que construímos. Henri voltou para casa naquela noite devastado. Pela primeira vez, o medo de verdade se instalou. Não o medo de perder dinheiro, mas o medo de não ser forte o suficiente para sustentar a própria escolha. No dia seguinte, Amanda percebeu algo diferente. Ele estava quieto demais. Aconteceu alguma coisa? Ela afirmou. Ele respirou fundo. Meu pai me deu um ultimato. Ela sentiu o chão sumir. Então é isso. Não, ele respondeu rápido. Mas preciso ser honesto. Posso perder tudo. Ela se afastou alguns passos. Tudo quanto? Casa, empresas, nome, tudo o que sou hoje. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois falou, com a voz firme apesar do tremor. Então você precisa escolher sem pensar em mim. Ele a encarou confuso. Se ficar comigo por pena ou rebeldia, vai se arrepender. Eu não quero ser o peso da sua decisão. Ele se aproximou lentamente. Você não é um peso, mas entendo o que está pedindo. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas.
Se for para ficar, fique porque quer viver essa vida, não porque está fugindo da outra. Aquelas palavras doeram, mas libertaram. Naquela noite, Henry não dormiu. Caminhou pela cidade, lembrando de quem era antes de entrar naquele café. Lembrou do menino solitário, das cobranças, da vida desenhada por outros. E lembrou do sorriso de Amanda, simples, verdadeiro. Na manhã seguinte, ele não foi ao café. Amanda esperou, o dia inteiro, e quando fechou a porta com o coração despedaçado, encontrou um envelope no chão. Dentro, uma carta escrita à mão. Eu passei a vida inteira vivendo o que esperavam de mim. Pela primeira vez, estou vivendo o que sinto. Não sei como será o amanhã, mas sei que não quero nenhum amanhã sem você. Se ainda me quiser, estarei esperando no café. Amanhã, no mesmo horário do nosso primeiro encontro. Amanda leu com as mãos. Tremendo, chorou, sorriu, sentiu medo, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu esperança. E o destino, mais uma vez, se preparava para virar tudo de cabeça para baixo. Amanda quase não dormiu naquela noite. A carta estava dobrada ao lado da cama, como se pudesse desaparecer se ela piscasse por tempo demais. Cada palavra de Henry ecoava na mente dela, misturada ao medo de acreditar outra vez. O amanhã parecia pesado demais para alguém que sempre viveu resolvendo um dia por vez. Quando o despertador tocou, ela ficou alguns minutos sentada na cama, encarando o nada. É só um café, um encontro, nada mais, murmurou para si mesma. Mas sabia que era muito mais do que isso. Ela abriu o café mais cedo do que o normal. Limpou tudo com cuidado, como se estivesse preparando o lugar para algo sagrado. O relógio parecia não andar. O coração, por outro lado, acelerava a cada carro que passava. O mesmo horário do primeiro encontro chegou. E ele não estava lá. Amanda sentiu o velho aperto no peito. Tentou se convencer de que não devia criar expectativas. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse escolhido o caminho mais fácil. Quando estava prestes a virar o aviso de aberto para fechado, a porta se abriu. Henry entrou sem luxo, sem motorista, sem o ar confiante de antes. Vestia uma camisa simples, o rosto cansado, mas os olhos determinados. Eu achei que você não viria. Amanda disse com a voz baixa. Eu pensei em não vir. Ele respondeu com honestidade. Pensei em fugir, em voltar para o que é confortável. Mas aí percebi que conforto nunca foi felicidade. Ela respirou fundo. E o que você decidiu? Ele deu um passo à frente. Decidi começar de novo. Não como o homem que eu era, mas como o homem que quero ser. Ela o encarou, tentando enxergar além das palavras. E isso significa o quê, exatamente? Significa que vendi minha parte principal da empresa. Ele falou calmamente. Não tudo, mas o suficiente para não estar preso às decisões deles. Amanda arregalou os olhos. Você fez o quê? Eu abri mão do controle, do poder, do sobrenome como escudo. Ele engoliu em seco. Pela primeira vez, estou livre. E completamente apavorado. Ela sentiu o coração disparar. Você não precisava fazer isso. Eu precisava sim, para mim. Para nós, se você ainda quiser tentar. Ela se sentou devagar, sentindo as pernas fraquejarem. Isso é grande demais. Eu sei. Ele se aproximou mais um pouco. E se for grande demais para você, eu vou entender. Mas não podia mais viver dividido. O silêncio entre eles era denso, cheio de decisões não ditas. Amanda pensou no pai, na vida simples, nas noites difíceis. Pensou em tudo o que tinha aprendido a sobreviver sozinha. Você entende que eu não posso ser o seu plano de salvação? Ela disse firme. Eu não quero que seja. Quero que seja a minha escolha. Assim como eu quero ser a sua, se um dia você permitir. Ela sentiu lágrimas escorrerem sem conseguir evitar. Eu tenho medo. Eu também, ele respondeu. Mas acho que isso é um bom sinal. Ela se levantou, caminhou até o balcão, respirou fundo e voltou. Então vamos tentar, devagar, com verdade. O sorriso dele foi pequeno, mas carregado de alívio. Devagar é perfeito. Nos dias seguintes, a vida de Henry mudou de forma brutal. O padrão caiu, a conta bancária diminuiu. O telefone, antes cheio, ficou silencioso. Ele mudou de apartamento, passou a andar a pé, aprendeu o valor de coisas que nunca tinham feito parte da sua realidade. Amanda observava tudo com cuidado.
Tinha medo de que em algum momento ele se ressentisse. Mas ao contrário do que imaginava, Henri parecia mais leve. Nunca pensei que sentiria orgulho de pegar o ônibus. Ele comentou um dia rindo. Ela riu junto. Bem-vindo ao mundo real. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar essa mudança. O pai de Henri tentou contato várias vezes. Helena apareceu uma última vez, furiosa, acusando Amanda de ter destruído uma vida inteira. Amanda ouviu tudo em silêncio até responder. Eu não destruí nada. Ele apenas parou de fingir. A mulher saiu humilhada, mas deixou uma ameaça no ar. Isso ainda vai cobrar seu preço. E cobrou. Uma denúncia antiga veio à tona, ligada à empresa de Henri. Mesmo ele tendo se afastado, o nome ainda estava envolvido. A mídia voltou com força total. Desta vez, não havia proteção. Henri chegou ao café abatido. Se isso piorar, posso ser processado. Ele falou, com a voz falha. Amanda sentiu o medo subir. E você se arrepende? Ele a olhou nos olhos. Nem por um segundo. Ela segurou a mão dele. Então vamos enfrentar juntos. Mas a pressão era grande demais. As pessoas começaram a evitar o café outra vez. Comentários cruéis voltaram a circular. Amanda sentiu o peso de estar sempre sendo testada. Numa noite, depois de fechar, ela sentou no chão, exausta. Eu não sei se sou forte o suficiente, confessou. Henri se sentou ao lado dela. Talvez não sejamos, mas juntos somos mais do que éramos separados. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma calma estranha em meio ao caos. Eles não sabiam como tudo iria terminar. Não sabiam se o amor sobreviveria às perdas, às acusações, às renúncias. Mas sabiam de uma coisa. Nenhum dos dois estava disposto a voltar a viver uma vida que não fosse verdadeira. Isso, mesmo em meio à tempestade, já era uma vitória. O tempo passou mais devagar depois da denúncia. Cada dia parecia carregar o peso de uma semana inteira. Henri acordava com o estômago apertado, sem saber se aquele seria o dia em que tudo desabaria de vez. Amanda tentava manter o café funcionando como sempre, mas a tensão estava no ar, invisível e constante. Alguns clientes fiéis continuavam aparecendo, oferecendo palavras de apoio. Não ligue para o que falam. A verdade sempre aparece, dizia uma senhora segurando a mão de Amanda. Mesmo assim, o movimento caiu. As contas se acumulavam outra vez. E agora, além do aluguel, havia advogados, taxas, incertezas. Henri passou a carregar uma culpa silenciosa. Sentia que tinha arrastado Amanda para uma tempestade que não era dela. Uma noite, ele falou aquilo que vinha engolindo há semanas. Talvez fosse melhor eu me afastar por um tempo. Amanda parou o que estava fazendo. O que você quer dizer com isso? Enquanto tudo isso estiver acontecendo, eu só atrapalho. O nome, os problemas, a exposição. Você merece paz. Ela respirou fundo, sentindo o coração doer. Você não pode decidir isso sozinho. Não é uma fuga. É proteção. Ela se aproximou, olhando nos olhos dele. Você lembra o que me prometeu? Ele engoliu em seco. Verdade. Então, não minta para mim agora. Fingindo que isso é sacrifício. Se quer ir, diga que quer ir, mas não use meu nome para justificar. O silêncio caiu pesado. Eu não quero ir. Ele admitiu, com a voz quebrada. Tenho medo de te perder. Ela segurou o rosto dele com firmeza. Então fique. Com medo mesmo? Na semana seguinte veio a audiência preliminar. Nada foi decidido, mas a tensão aumentou. O advogado foi direto. Isso pode se arrastar por meses, talvez anos. A palavra ecoou como um castigo. Na saída do fórum, jornalistas tentaram se aproximar. Amanda, assustada, segurou a mão de Henri. Não falem com a gente, ele disse, puxando-a para longe. Mas as imagens já estavam feitas. No dia seguinte, o café apareceu em reportagens sensacionalistas. O nome de Amanda foi exposto. Comentários cruéis tomaram conta da internet. Ela tentou ser forte, mas naquela noite desmoronou. Eu não aguento mais ser julgada por amar você. Chorou, sentada no chão. Henri se ajoelhou na frente dela. Então me odeie, me xingue, mas não sofra sozinha. Ela o abraçou forte, como se o mundo pudesse acabar ali mesmo. Dias depois, algo inesperado aconteceu. Um ex-funcionário da empresa de Henri decidiu falar. Trouxe documentos, provas, detalhes que mudavam completamente o rumo da denúncia.
Mostravam que Henri havia tentado impedir irregularidades no passado, mas fora silenciado. O advogado ligou, animado. Isso muda tudo. Pela primeira vez em meses, uma faísca de esperança surgiu, mas a alegria foi contida. Amanda já tinha aprendido a não comemorar antes da hora. Mesmo assim, o clima mudou. Pessoas começaram a defender Henri publicamente. Comentários positivos surgiram. O café voltou a encher aos poucos. Um dia, um homem entrou no café, observando tudo em silêncio. Vestia-se de forma simples, mas o olhar era pesado. Amanda reconheceu imediatamente. Era o pai de Henri. O coração dela disparou. Boa tarde, ele disse sério. Boa tarde, ela respondeu, tentando manter a postura. Ele se sentou, olhando ao redor. Então é aqui. É. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Meu filho mudou muito. Ele finalmente falou. E eu odiei isso no começo. Amanda respirou fundo, se preparando para o ataque. Mas agora, ele continuou. Vejo um homem que nunca vi antes. Mais humilde, mais inteiro. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu não criei meu filho para ser feliz. Criei para ser forte, disse o pai com a voz pesada. Talvez tenha sido meu maior erro. Henri entrou naquele momento e parou ao ver o pai ali. Pai, eles se encararam longamente. Eu vim entender, disse o homem mais velho. Não prometer nada, só entender. Aquilo não era perdão, mas era um começo. Naquela noite, Amanda e Henri caminharam pela cidade em silêncio. Se tudo der certo, você já pensou no futuro? Ela perguntou. Ele sorriu de leve. Pela primeira vez, penso em coisas simples. Uma casa pequena, jantar sem pressa. Talvez filhos. Ela riu, surpresa. Filhos? Um dia. Se você quiser, ela encostou a cabeça no ombro dele. Um dia de cada vez. O julgamento final ainda estava por vir. O medo ainda existia. Mas algo tinha mudado profundamente. Eles já não lutavam apenas para sobreviver como casal. Lutavam porque acreditavam no que tinham construído. E quando o amor chega a esse ponto, ele deixa de ser apenas sentimento. Vira escolha, vira coragem, vira casa. E o último capítulo dessa história se aproximava. O dia do julgamento final chegou sem aviso emocional. Não houve música dramática, nem céu escuro anunciando tragédia. O sol nasceu comum demais para um dia que poderia mudar tudo. Amanda acordou cedo, fez café em silêncio e ficou sentada à mesa por longos minutos, observando o vapor subir. Pensou no pai, no café, em tudo o que tinha resistido até ali. Pensou em Henri. Ele apareceu pouco depois, com o mesmo olhar calmo que vinha tentando sustentar há semanas. Pronta? Ele perguntou, sabendo que ninguém nunca está. Ela respirou fundo. Seja o que for. Nós chegamos até aqui. Ele segurou a mão dela. Chegamos. No tribunal, o clima era tenso. Advogados, jornalistas curiosos. Henri sentou-se ereto, mas por dentro sentiu o peso de cada escolha que fez. Não se arrependia, mas tinha medo. Medo de que a verdade demorasse demais. Medo de que o amor não fosse suficiente para consertar tudo. Amanda ficou ao lado dele, firme, mesmo com o coração disparado. Durante horas, ouviram versões, acusações, números, palavras frias, até que chegaram as provas finais. Os documentos entregues pelo ex-funcionário foram analisados com atenção. Testemunhas confirmaram que Henri havia tentado barrar irregularidades, que havia sido isolado dentro do próprio império que ajudou a construir. Quando o juiz finalmente falou, o silêncio foi absoluto. Após a análise dos fatos, fica claro que o Sr. Henri não apenas não participou das irregularidades, como tentou impedi-las. As acusações são retiradas. Amanda sentiu o corpo perder a força. As lágrimas vieram antes mesmo de entender completamente. Henri fechou os olhos por um instante. Não era vitória financeira, era liberdade. Do lado de fora, jornalistas se aproximaram, mas ele não parou. Hoje não, ele disse apenas, segurando Amanda pela cintura. Eles caminharam sem destino por um tempo, como se precisassem reaprender a existir sem o peso constante do medo. Eu pensei que fosse desmaiar, Amanda confessou, rindo entre lágrimas. Eu pensei que fosse te perder, ele respondeu. Ela parou e o encarou.
Você não vai me perder. Não agora. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como sempre fazia quando o sentimento era grande demais. Você me ensinou a viver, mesmo quando doeu. Ela sorriu. E você me ensinou que amar não é se diminuir. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não de impérios, mas de rotina. O café voltou a encher. Agora não por curiosidade, mas por afeto. Pessoas vinham de longe só para conhecer a história, mas ficavam pelo ambiente, pela verdade que se sentia ali. Henri passou a trabalhar como consultor, escolhendo projetos menores, éticos, nada que roubasse seu tempo de viver. Amanda finalmente se matriculou no curso de gastronomia, com medo e orgulho misturados. No primeiro dia de aula, ele a acompanhou até a porta. Nunca pensei que você pisaria numa faculdade comigo. Ela brincou. Nunca pensei que pisaria em lugar nenhum sem você. Ele respondeu. Algum tempo depois, numa noite tranquila, o café estava fechado. Apenas os dois, sentados no balcão, relembrando tudo. Você percebe que tudo começou aqui? Amanda comentou. Com um café forte. Ele sorriu. E um carro quebrado. E uma vida inteira fora do lugar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo. Amanda, eu perdi muito quando te conheci. Nome, status, segurança. Ela sentiu o coração apertar. Mas ganhei algo que nunca tive. Verdade. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. E coragem para perguntar. Você quer continuar escolhendo essa vida comigo? Ela levou a mão à boca emocionada. Não era luxo. Era intenção. Sim, ela respondeu sem hesitar. Todos os dias. O beijo foi calmo, profundo, cheio de tudo o que sobreviveram. Anos depois, o café ainda estava lá, reformado, mas com a mesma alma. Fotos na parede contavam uma história que muitos achavam improvável, demais para ser real. Um milionário, uma moça simples, um amor que não se comprou, não se vendeu, não se rendeu. Porque às vezes, a história mais linda que você verá hoje não é sobre riqueza ou pobreza. É sobre duas pessoas que se olharam uma vez e nunca mais conseguiram fingir que eram as mesmas. Gostaram dessa história, pessoal? Eu achei uma maravilha de história. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias. Até a próxima!